O Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo, que na categoria Sub-17 agora tem mais de um mês aí de preparação para voltar a jogar o estadual, só que dessa vez na categoria B. Mas a boa notícia, né, é que as categorias de base do Clube Esportivo não serão fechadas, mesmo com a indefinição do presidente. O Luiz Azelame termina o seu mandato dia 31 de dezembro e até lá teremos uma nova eleição e aí saberemos quem será o novo presidente do Clube Esportivo. Mas Cristiano Fronza, técnico da equipe da categoria Sub-17, faz a avaliação do primeiro semestre da equipe. Olha, ela é positiva, primeiro pela participação de todas as categorias que o clube tem hoje, de base, né? Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, o 12, 14, enfim. Todas essas categorias competem hoje, o juvenil no campeonato estadual e as outras no campeonato regional. Então o resgate por parte do clube, por parte da direção e do departamento de base, principalmente pela participação do clube, né? É o que torna como positivo, acredito, a nossa participação no primeiro semestre. Haja visto que se as categorias menores não estiverem disputando, quando chega um atleta pro juvenil, ele ainda não sabe como que se comporta, ou qual é o comportamento durante um período de competitividade no 17. Então, para nós, é de extrema importância as menores estarem jogando. E a manutenção disso deve acontecer em todo ano, senão é sempre um trabalho que foi feito sem que não tenha perspectiva de se colher alguma coisa no futuro, né? Pela categoria profissional, que não jogará no segundo semestre as copinhas, né, tradicionais aqui do Rio Grande do Sul, mas também estamos chegando na finaleira da divisão de acesso. Hoje à noite, nas Castanheiras, tem um belo jogo. Olha, quem tiver oportunidade de assistir Brasil de Farroupilha contra a equipe do Glória, ambas as equipes aí com 7 pontos na tabela. Quem vencer pode aí dar um passo, colocar um pé já na primeira divisão do ano que vem. Também hoje à noite, em Venâncio Aires, Guarani enfrenta o já eliminado São Gabriel. Então o Guarani deve vencer. E aí sim, lá na Vacaria, próximo domingo, Glória contra a equipe do Guarani. Mas acredito que o Brasil de Farroupilha, nosso vizinho, tem totais condições de subir. Mas todo mundo sabe que o Brasil, por 3 anos consecutivos, deixou escapar na última hora a volta à elite do futebol gaúcho. Então vamos esperar que dessa vez o Brasil consiga o acesso, que para nós, Bento Gonçalves, ter uma equipe vizinha jogando a primeira divisão seria ótimo, já que o nosso glorioso Esportivo joga mais um ano a divisão de acesso. Pelo BGF, continua treinando, já avisando a partida do próximo sábado contra a equipe do Atlântico. Um confronto direto, ambas as equipes têm 22 pontos na tabela. Se o BGF conseguir trazer o empate de lá, seria ótimo. Digo isso porque o BGF vai com 2 desfalques. Fernandinho, lesionado, que para por mais 30 dias, e também Paulo Renato, que forçou o 3º cartão amarelo, que também está com uma lesão aí no tornozelo. Então para por uma semana aí para recuperar e voltar com força total no retorno. Já que sábado, lá em Erechim, é a última partida do BGF no primeiro turno. Mas Vanner fala aí dos treinamentos da semana e também já fala um pouquinho do confronto contra a equipe do Atlântico. Tive uma conversa legal com o meu grupo, né? No entendimento, uma porta fechada, né? Sempre tive o meu grupo como um grupo inteligente e ele sabe que pode melhorar, né? E vai fazer um enfrentamento contra o Atlântico num nível, numa intensidade diferente no qual a gente fez nos últimos 2 jogos, né? Então a gente tem que ter a tranquilidade do momento, né? Passei isso para eles, mas também uma cobrança, ela veio, né? Num nível no qual a gente tem o entendimento que é necessário para o momento, né? E aí agora começar, né? Terminar esse turno aí, preferencialmente pontuando lá em Erechim. A gente tem essas 2 defecções, né? Paulo pelo cartão e o Fernando mais 30 dias fora, né? Então estou sem back, mas a gente tem que procurar a solução dentro do grupo, né? Então a gente tem que fazer esse jogo bem pensado, dentro daquilo que a gente tem, né? Dentro de uma naturalidade, mas num nível diferente que a gente possa ser competitivo lá em Erechim. Pelo Farrapos, estreia no próximo sábado em Santa Catarina contra o Desterro no Super 8. Desde já, né, a TV Cidade deseja sucesso, mais um ano para a equipe do Farrapos, que tem a expectativa de ficar dessa vez
entre os 4 melhores do Brasil, né, já que essa é a competição, o Campeonato Brasileiro de Rugby. Para isso, o Farrapos no início do ano contratou mais um técnico, né, o Colo chegou para ajudar o Carlitos, então 2 treinadores aí, o Farrapos evoluindo e muito. E nós conversamos com o Leonardo Scopel, um dos principais jogadores do Farrapos, e ele fala um pouquinho da evolução do Farrapos no ano de 2015. Basicamente que nem futebol, que todo mundo conhece, muda plano de jogo, muda técnico, muda jogadores, entra jogadores, sai jogadores. Então isso acaba diferenciando um pouco o estilo de jogo, até todo mundo se acostumar a entender o que o técnico quer, o que busca acontecer. Esse ano veio o Colo e o Carlitos, que estão juntamente trabalhando. Houve uma mudança do ano passado na questão de jogos e tudo mais, na formação. Então com isso acabou demorando um pouco para encaixar, mas quando encaixou, a gente pode ver pelos últimos 2 resultados, foi 50 e poucos e 45 a 7 último jogo. Pelo Bento Vôlei, ontem à tarde apresentou sua nova marca, toda remodelada, né, uma iniciativa da nova diretoria aí para unificar todas as categorias, tanto a base como o feminino e também o adulto, com a mesma logomarca. Também ontem foi lançado o plano de sócio. Agora as pessoas que quiserem podem ser sócios, né, da equipe do Bento Vôlei nas categorias ouro e prata. Na categoria ouro o valor é R$50, tem direito a ingressos liberados, camisa da equipe. Na categoria prata tem 50% de desconto nos ingressos. Enfim, uma ótima novidade que o Bento Vôlei lançou ontem. E com certeza o público, né, os torcedores do Bento Vôlei que quiserem já podem entrar no site do Bento Vôlei e se cadastrar para se associar na equipe. E ontem também foi anunciado a nova marca, né? Nova fornecedora de material esportivo, EREA, uma das maiores marcas, não tanto no Brasil, mas mundialmente bastante conhecida. E o Bento Vôlei dando um passo à frente para chegar na Superliga Principal 2015-2016 com força, já se preparando fora das 4 linhas. E o presidente Marcos fala disso, né? Que o Bento Vôlei, apesar de não estar treinando, se mexe, se movimenta e muito em novidades. É importante, acho que o Bento Vôlei em nenhum momento esteve parado, né? Mesmo com o final do campeonato, a gente manteve todo o ciclo de negociações e com patrocinadores e empresas e questão da vinda do Paulão como técnico, agora com alguns jogadores já contratados, hoje uma série de reuniões da cidade com patrocinadores, então a coisa está andando, o projeto de sócios foi um desejo do nosso torcedor, foi uma coisa que a gente pensou, trabalhou, buscou uma grande marca esportiva para poder fornecer e ter condições de atender a demanda, que se for uma demanda que tiver que fazer 1.000 camisas, 3.000 camisas, 5.000 camisas e botar esse material em todo o território nacional, eles botam. Então esse era um desejo que a gente tinha, é importante para o crescimento do time. Para vocês terem uma ideia, hoje o Bento Vôlei é o primeiro time do Brasil de vôlei a entrar no patamar da EREA, então é muito importante para nós. A gente achou sócio-torcedor, a marca esportiva, então acho que foi um momento importante para o clube. Pelas competições amadoras aqui de Bento Gonçalves, ontem à noite foi realizada a reunião do Distrital de Futebol de Campo. E algumas coisas ontem ficaram definidas. A principal delas, que agora cada equipe do Distrital poderá escrever 5 atletas que disputaram a Copa Amizade desse ano. Por que essa é a principal novidade? Porque lá no início do ano, o secretário Gustavo Esperotto, na reunião frente aos organizadores, né, aos representantes das equipes da Copa Amizade, deixou bem claro que quem jogasse a Copa Amizade estaria fora do Distrital de Futebol de Campo. Muitos jogadores do Distrital jogaram a Copa Amizade e aí a secretaria cedeu e deixou cada equipe escrever 5 atletas. Na minha opinião, né, isso prejudica quem ficou fora, quem escolheu jogar o Distrital de Futebol de Campo, ficou fora, não jogou a Copa Amizade e agora ficou liberado. Enfim, a secretaria não conseguiu manter com a sua palavra, que vinha, né, há 2 a 3 anos sido mantida. No ano de 2015 foi quebrado, 5 atletas de cada equipe poderá ser inscrito no Distrital de Futebol de Campo. Também os 3 atletas de fora foram mantidos, né? Cada equipe pode pegar 3 atletas de outras cidades. Também a equipe do 8, que disputou a Copa Amizade, todos os jogadores estão liberados para disputar pelo 8 o Distrital de Futebol de Campo. Então,
deve ter aí 9 equipes no quadro A. Ainda tem algumas equipes que falta confirmar. Nos veteranos e também no sub-18, quem jogou a Copa Amizade está liberado para jogar essas categorias, porém não pode ser contratado gente de outras cidades. Mas vamos conferir as projeções das equipes que irão disputar o Distrital do ano de 2015. No quadro A, as equipes 8 da Graciema, Flamengo, Barracão, Inter da Leopoldina, Eulália, Estrela da Serra, Faria Lemos, Ouro Verde e Sortorina já praticamente confirmaram a participação. Estão na dúvida ainda Vale Aurora, São Pedro e a Paulina. Nos veteranos, Barracão, Eulália, Estrela da Serra, Ouro Verde, Sertorina, Tuiuti, Cruzeirinho do 40, Rosário de Montebello e a Malharia, que representará alguma equipe do nosso interior. E no sub-18, Flamengo, Ouro Verde, Paulina, Estrela e o Inter da Leopoldina. Ótimo aí, acréscimo, né? Foi o sub-18 e, claro, o número de equipes que aumentou no quadro principal. Claro, 5 da Copa Amizade e 3 de outras cidades, já dá 8 aí, quase um time novo sendo formado na categoria principal. E nós, acompanhando a reunião, falamos com Erceli Goim, um dos técnicos aqui da nossa região, multicampeão, vencedor. Ele fala da reunião e também da importância de aumentar o número de equipes. Todo mundo deu opinião, todo mundo teve a oportunidade de conversar e colocar a ideia de cada clube, e foi importante que vamos ter mais equipes. E uma novidade também que eu sempre batalhei, fui um dos batalhadores, que é da Sub-18, que é importante que a gurizada venha para o campeonato e participe. O veterano vai participar, o A também vai ter mais equipes. Então eu acho que quem vai ganhar com isso é esporte, na cidade em geral. Eu acho que o que nós tínhamos que fazer? Nós temos que achar uma saída que Bento, com 110 mil habitantes, só tem que acrescentar mais equipes, não regredir. Nós temos que sempre pensar em produzir mais e aumentar as equipes, porque material humano nós temos, comunidades que têm condições, tem, campos tem. Então o que falta é nós, cada um, ceder um pouco, se organizar para poder fazer um bom campeonato, que com certeza apoio do poder público nós temos. Então o que falta é cada um se organizar um pouco mais, que os campeonatos vão sair bem feitos. E o Barracão, atual campeão do Distrital, pode perder a parceria com o Fernando e também o Ali. Tudo isso por algumas divergências, né, de promessas da equipe do Barracão e não cumprimento das mesmas. Pode ser aí que a atual campeã não tenha a parceria que vem até o momento dando certo. No último final de semana foram derrotados na Libertadores, mas enfim, a equipe do Barracão terá dificuldades se não manter a parceria na montagem do elenco. Ainda sobre o Distrital, só que de futsal, amanhã à noite inicia mais uma rodada lá no ginásio do Tuiuti, com 4 jogos pelos veteranos. Barracão contra Eulália, Paulina contra Veríssimo de Matos, Busa contra Vale Aurora e Tuiuti contra a equipe da Sertorina. Lembrando que esses jogos iniciam às 19 horas lá no ginásio do Tuiuti. Para encerrar, Libertadores do Nordeste, né? O Barracão no último domingo ficou com o vice-campeonato, mesmo assim está de parabéns pelo primeiro ano já ter chegado à final dessa competição, né? Mostrou aí o comprometimento, a organização, enfim, agora pode ter balançado aí a parceria com a comunidade do Barracão e também o Ali e o Fernando. Mas o que eu quero deixar aqui, que aquela confusão que aconteceu no final do jogo, que no programa de segunda nós não comentamos, é justamente para não dar ênfase à parte ruim, vamos dizer assim, né? No final do jogo, a torcida do Ferroviário provocou do Barracão, aí deu socos, pontapés, empurrões, enfim, nada de mais sério, né? Ninguém se machucou gravemente, mas o que eu quero dizer aqui é que na final da Libertadores do Nordeste, em Caxias e em Encantado, nessas 3 cidades, teve problemas, teve agressões à arbitragem, teve que chamar a polícia para intervir. O esporte não é isso, teremos que ter consciência que o jogo se decide dentro das 4 linhas e a equipe que tiver melhor sorte, mais comprometimento ou mais competência que vence, mas dentro das 4 linhas. Vale lembrar também, né, que Barracão e a equipe do Ferroviário, entre os jogadores, tudo normalmente, eles já estavam até no vestiário, não teria dado nada entre os jogadores, porque todos se conhecem e todos dentro do campo querem aí vencer, mas fora sabemos da amizade entre eles, tá certo? Então quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br
Quem quiser ver vídeos e notícias, acesse nosso site, que é www.atvc.com.br, e eu volto aqui na sexta-feira repercutindo o final de semana esportivo aqui de Bento Gonçalves. Então, um bom restinho de semana a todos e até sexta-feira.